Acha justo o Pedro não ser convocado para a seleção e ter uma sequência para ser um ponto de equilíbrio para os 20... São 23 jogadores que vão, Léo? São 26. 26, vamos lá. Qual o centroavante da seleção que tem o estilo do Pedro que eu possa... Nenhum. Por isso que eu gosto de ser... Característica? Não. Nenhum. E aí a pergunta minha vem em cima disso. Pô, eu tenho atacantes pelo lado esquerdo, pelo lado direito, atacante até que vem de trás, vai. Mas eu não tenho um centroavante igual esse. Então um cara como esse, ele me dá o quê para treinador? Ele me dá o quê para trabalho tático? Ele dá o plano B, ele dá o plano C e talvez o plano A. Então ele dá 3 planos para que eu como treinador. Por que esse menino, e ainda as pessoas não entenderam isso, que o Pedro, ele seria uma baita da opção, ou o titular, dependendo do esquema que queiram para a seleção. O que você pensa disso, Veloso? Olha, o Felipe Luiz, nós vimos aí os números do Flamengo, fez uma temporada espetacular. 4 títulos, 11 vitórias, impressionante. Mas o Pedro não está na seleção por culpa dele. Porque se ele tivesse escalado mais o Pedro, primeiro ele afastou o Pedro, deixou o Pedro na reserva, depois afastou o Pedro dos treinamentos, dos jogos. Depois o Flamengo perdeu, aí ele entendeu... Mas o Bruno Henrique ele não afastou, né? Aí, pois é, com toda a confusão. Com tudo que fez. Toda a confusão. Não. Aí o Bruno Henrique não, né? Aí quando ele entendeu que o Pedro era fundamental, o Flamengo arrancou no Brasileiro, porque quem ganhou do Palmeiras nesse jogo que nós vimos no Maracanã foi o Pedro. Foi o Pedro, irmão. Fez gol, deu assistência, fez de tudo naquele jogo, fez chover. E infelizmente ele machucou o braço. Aí ele machuca. Mas se ele tivesse tido uma sequência com o Felipe tivesse entendido a importância dele, até pro Flamengo, campeão de tudo. Coisa que ele não fez com o Plata. Com nenhum, só com o Pedro. Só com o Pedro. Só com o Pedro. O Pedro já estaria na seleção e já seria esse jogador importante pro treinador da seleção também. Como é que você enxerga isso, Souza? Ô Pedro, você é um monstro, você é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Pra mim também. Pra mim é que jogar na seleção brasileira com centroavante hoje é morrer de fome, né? A gente tem um esquema só para um jogador, infelizmente, né? Até a chegada do Ancelotti, você pode ver os centroavantes que foram para a Copa do Mundo. Fred foram chamados de Cone. Gabriel Jesus foi em 2 Copas do Mundo. Não fez um gol. E eu falei que ele ia fazer mais gol que o Ronaldo Fernando. Burro eu ou não? Porque o centroavante hoje, na cabeça ele era do bom, treinador... desgraçado, ficou ruim. Na cabeça dos treinadores de hoje, o centroavante tem que marcar. O centroavante não é o fazedor de gol mais, entendeu? Mas a esperança que tem o Ancelotti vem e coloca ele, porque nenhum treinador brasileiro levava, colocava na reserva, e quando começava a fazer gol, o Pedro tá próximo do Gabigol, em números de gol no Flamengo. E isso que ele não era 100% titular. Então o Pedro sempre entregou muito gol. Se eu não me engano, esse ano passado, ele foi o artilheiro do Flamengo no ano. Olha que loucura. Para você, Léo, a importância tática de um Pedro e se você o levaria ou não para a seleção? Eu levaria o Pedro e acho que ele não foi convocado na data FIFA de novembro, por exemplo, porque as lesões atrapalharam. O Ancelotti entregou na coletiva, inclusive, que ele gostaria de contar com o Pedro, estava indisponível naquela data FIFA. Mas acho que, como o Veloso disse, ele tem características únicas. Os outros centroavantes da seleção brasileira, se a gente for pensar, se é que eles são realmente centroavantes, João Pedro, Matheus Cunha... Igual o Pedro, não. São jogadores com outras... O Matheus Cunha não serve para limpar a chuteira do Pedro. Com outras características. Mesmo se a gente for olhar para Vitor Roque, para Endrick, que são jogadores mais de velocidade e de profundidade. Já o Pedro é aquele centroavante pivô, 9 mais clássico. Então ele entrega algo diferente que os outros centroavantes da seleção brasileira não podem entregar.